falando da possibilidade de uma renovação do Gabriel pelo fato do Felipe Luiz ser o técnico. Ora bolas, o Felipe Luiz é o quê? O Mago Merlin? Vai fazer uma mágica e o Gabriel vai se transformar no Gabigol novamente? Isso não é um casamento, isso é uma relação profissional. Isso é uma piada. Melhorou, talvez tenha melhorado um pouquinho, mas é muito pouco para um jogador tão importante da história do clube e tão caro. Gabriel não é barato. Ele falou isso aí numa entrevista antes um pouco do pleito, no qual concorreu a vereador do Rio de Janeiro tentando a reeleição. Qual o intuito? Agradar os fãs do Gabriel? Vou fazer aqui um contrato, resolve meu problema imediato, depois ver como é que fica. Se for outro presidente, ele que se vire. Fala comigo, nação, me ajuda, nação. Nação, olha o que o Mauro César falou da possível renovação de contrato do Gabriel, também da diretoria amadora do Flamengo. Veja comigo, nação, link na descrição aqui embaixo. Me ajuda, vamos lá. Da entrevista que a colega jornalista Raíssa Simplício fez com o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. E eles falam sobre Gabriel Barbosa. E veja o que diz o Marcos Braz. Tem dois pontos que se tem que analisar. Eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar. Porque ele ainda não assinou com nenhum time. E se o Flamengo também não comunicou oficialmente ainda que não o quer, também deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta em determinada situação que precisa fazer os ajustes que forem possíveis para o Flamengo em relação à parte financeira. Então, assim, é aquele negócio, ninguém quer separar. O casal está brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. É isso que está havendo, entendeu? Agora, claro que com o Felipe Luiz agora, você tem aí uns novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Gente, o dirigente está há poucos meses de deixar o cargo de vice de futebol. Já fui dar essa informação, inclusive, ele já confirmou publicamente que não vai seguir na vice-presidência de futebol do Flamengo, ou seja, ele vai se afastar do departamento, mesmo que o candidato da situação, que obviamente ele apoia, que é o Rodrigo Dunst de Abranches, venha a vencer o pleito do dia 9 de dezembro. Então o Marcos Braz vive seus últimos dias aí como dirigente no futebol do Flamengo, pelo menos nesse período, nessa passagem. Ele já fez um contrato com o Felipe Luiz até o final do ano que vem. Nada contra o Felipe Luiz, mas em final de mandato não é razoável que qualquer dirigente feche um contrato com um profissional por um período maior do que aquele no qual estará no cargo. Então o Landim vai sair da presidência na virada do ano. Braz também sairá da vice-presidência de futebol. O razoável seria o quê? Um contrato com o Felipe até o final do ano, com um gatilho, com uma renovação automática, algo parecido em função de desempenho, seria até mais aceitável. Talvez um comum acordo com os candidatos à presidência, que topassem em determinado cenário, ou mesmo um contrato até o final do ano, e aí em dezembro, no dia 10, quando já amanheceremos o dia sabendo quem é o novo presidente do Flamengo para o ano que vem, esse presidente, esse novo mandatário, toma a decisão negociando com o ex-jogador, agora técnico. Mas não, já fizeram o contrato até o final do ano que vem. Isso significa que, se ele for bem, provavelmente o novo presidente vai mantê-lo. Mas se por acaso houver um revés e o Flamengo terminar mal a temporada, esse presidente terá que ficar com o Felipe Luiz no cargo ou indenizá-lo. Então, na entrevista para a Raíssa Simplício, link que está aqui embaixo, o vice-presidente fala de um casamento, né? Onde a pessoa está separada, entre aspas, mas um vai para um lado e o outro não vai para o outro. Eu acredito que o Gabriel, cara, na minha opinião, ele tem que ter a minutagem está sendo dada pelo Felipe Luiz. Eu acredito que com o Felipe Luiz, como eles são amigos, até pouco tempo estavam jogando junto, e o Felipe conhece o Gabriel como ninguém, eu acredito que o futebol do Gabriel vai voltar. Cara, eu acredito que o Gabriel, só o primeiro gol, ele fez o primeiro gol, aí, cara, vai voltar tudo de novo. E eu sou a favor da renovação de contrato dele, sim. E referente ao contrato do Felipe Luiz, que eles fizeram até o final do ano que vem, sendo que eles vão deixar o cargo agora em dezembro, ele deveria ter feito o seguinte: contrato até o final de dezembro, e quem ganhasse as eleições, conforme o Mauro César falou, iriam decidir se o Felipe Luiz fez um bom trabalho até dezembro, iria continuar por mais um ano ou não. Esse seria o correto, na minha opinião. O que vocês acham, nação?
Comenta aqui com a gente aqui. Vamos continuar vendo aqui o que o Mauro César acaba de falar. Isso de herança, uma possibilidade de pagamento de multa para um técnico. Isso é errado. E eu critico, como critiquei, por exemplo, o que a antiga gestão do Corinthians fez ao final de 2023. Contratou na reta final da temporada o Mano Menezes, fez o contrato até o final do ano seguinte, entrou o novo presidente, o Mano não vinha bem, ele quis trocar de técnico e teve que pagar a multa para o Mano Menezes. Isso não é gestão profissional, isso não tem cabimento. Claro, o Felipe Luiz deve ter feito lá suas exigências, colocado suas condições, está muito certo ele. Mas quem faz a gestão do clube tem que ver o que é melhor para o clube. E aí você percebe já eu acho assim, uma ação um pouco preocupada com o ano que vem. Vou fazer aqui o contrato, resolve o meu problema imediato, depois ver como é que fica. Se for o presidente, ele que se vire. Fica parecendo isso. Isso não é profissional. Isso não é correto. Isso não é o mais adequado. É a minha opinião. Tá? Ok. E aí, na entrevista para a Raíza, você viu aí o Marcos Braz falando da possibilidade de uma renovação do Gabriel pelo fato do Felipe Luiz ser o técnico. Ora bolas, o Felipe Luiz é o quê? O Mago Merlin? Vai fazer uma mágica e o Gabriel vai se transformar no Gabigol novamente? Há 2 anos não consegue jogar. O próprio Felipe falou com propriedade após Flamengo 2, Bahia 0, ou Bahia 0, Flamengo 2 em Salvador no sábado, que recuperar a confiança e o nível do futebol é muito mais difícil do que perder, e é verdade. Ele sabe disso. Tem dado oportunidade, foram 2 jogos, o Gabriel não jogou bem. Eu vi muito boa vontade depois do jogo contra o Corinthians. Ele melhorou, talvez tenha melhorado um pouquinho, mas é muito pouco para um jogador tão importante da história do clube e tão caro. Gabriel não é barato. Ele tem que apresentar muito mais. E no jogo seguinte contra o Bahia, ele perdeu um gol, ficou impedido também mais vezes, não fez nada que gerasse elogios. Então, com base em que o Marcos Braz fala em renovação do contrato do jogador, como se fosse uma brincadeira, fazendo uma analogia com um casamento, quando os dois não querem se separar. Isso não é um casamento, isso é uma relação profissional. Isso é uma piada. Isso é uma piada. E ele falou isso aí numa entrevista antes um pouco do pleito, no qual concorreu a vereador do Rio de Janeiro, tentando a reeleição. Qual o intuito? Agradar os fãs do Gabriel? Ora, bola, isso é uma brincadeira. Isso não faz sentido. Aí você vai dizer assim, se você for um Gabizete, o Mauro não gosta do Gabriel. Não tem nada contra o Gabriel. Mas todo jogador tem que ter o contrato renovado se ele fizer por merecer. E o Gabriel é um jogador caro. A renovação, pelos números que foram apresentados, aí, divulgados na mídia, seria para torná-lo mais caro ainda. Isso não faz sentido. Isso não tem cabimento. A não ser que fizesse um contrato em condições que protegessem o clube. Por exemplo, um salário parecido, que já seria muito, por um período tal, com uma renovação automática se ele atingisse metas elevadas. Poderia até discutir pela sua história no clube, talvez. Com muita boa vontade, gente. Eu não estou nem colocando aqui na balança os episódios negativos nos quais ele se envolveu. Camisa do Corinthians, beijo pro técnico adversário, a história lá do exame de doping, essas bobagens que ele protagonizou. Estou falando só do campo e bola. E ele não tem jogado nada há muito tempo. Aí quando faz uma... Então, Nação, o que ele fala tem a sua parcela de razão. O Gabriel realmente não está jogando nada. Sobre a renovação, eu faria isso. Eu daria um tempo a mais de contrato para ele, de 1 a 2 anos, porque ele é um jogador jovem e é nosso ídolo. E botaria metas. Olha só, seu piso vai ser esse aqui, que você já tem, que é um bom salário já. E se você atingir metas de gols, ou de minutagem, ou de passe, por produção, vamos botar assim, produção. Você chega no salário que você acha que você, como ele diz, não está valorizando ele. E sobre o Marcos Braz, cara, com certeza é a parte da eleição dele, que ele queria se eleger, e político, cara. Político é mais ou menos por aí mesmo. Agora, o Mauro César, ele fala coisas muito importantes, mas eu não concordo, cara, que a parte do Gabriel não está fazendo nada. Cara, foi o 2º jogo consecutivo dele. Ele está melhorando de pouco a pouco. Eu acredito que daqui mais uns 2 ou 3 rodadas, cara, na minha opinião, ele só falta um gol. Fez um gol, cara, o cara vai sentir aquela energia positiva, vai sentir o Maraca, né? Aquela sensação gostosa de fazer um gol, de comemorar. Cara, e aí vai vindo naturalmente. Eu acredito, cara, que vai funcionar assim, cara. O Felipe Luiz, ele é um bom técnico. Ele sabe, ele já está arrumando a casa ali. Você vai ver só, Nação. Nação, o que vocês acham aí do comentário do Mauro César, dessas situações que ele trouxe? E sobre o Gabriel, vocês acham que ele ainda tem futuro no Flamengo? Ou vocês acham que realmente ele tem que sair do Flamengo e o Flamengo não tem que renovar com ele? Deixe seu comentário aqui, Nação. Se inscreva no canal, ative a notificação. Tamo junto, Nação. Me ajuda, Nação. Até a próxima!